Olá, irmão! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rubens Eduardo Cordeiro, cujo nome é As Lágrimas de Pedro. Bom, esse texto foi escrito por Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida, a minha vida. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto. Eu não sou pastora, não sou teóloga, não sou missionária, não sou nada. Sou uma pessoa como vocês, que ama a palavra de Deus. Então, quem escreveu o texto foi o irmão Rubens Cordeiro. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Quero que vocês se lembrem que ao final de ouvir a mensagem, que possam compartilhar. É uma mensagem bem bacana sobre quando Pedro pisa na bola, né? E, nossa, que triste. Então, as pessoas precisam conhecer a história e o final dela, né? Aquelas que não conhecem. E é importante que você compartilhe para que a mensagem possa ser divulgada, tá bom? Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui, te agradecemos o privilégio de podermos orar a Ti e podermos recomeçar sempre que falhamos. Que hoje, esta história que Pedro viveu, que seja para nós um exemplo do recomeçar. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto, ele está em Lucas. Nós vamos ler do 54 até o 62. Então, é quando o irmão Pedro pisa na bola, né? Ele nega Jesus. Então, vamos lá. Então, prendendo a quem? A Jesus, né? Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este estava também com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu acho essa passagem muito triste, né? E muito linda, né? Como o Senhor estende o seu perdão. Bom, o texto chama-se As Lágrimas de Pedro. E o versículo escolhido, os versículos foram os 61 e 62, que diz assim: E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Bom, eu posso imaginar que foi um vucu-vucu danado. E quando Jesus foi preso, estava todo mundo aqui, né? Todo mundo esgotado. E, obviamente, o irmão Pedro, né? Também estava esgotado, né? Com medo. Porque imagina, se Jesus estava passando por aquilo, o que ia sobrar dele se pegassem, né? E quando começaram a perguntar para ele e dizer que ele estava com Jesus, ele falou 3 vezes que não. E daí o galo cantou. Bom, segundo o irmão Lucas, enquanto era levado pelos guardas do templo, os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro. Tipo, eu fico imaginando uma cena assim, cinematográfica, né? Jesus passando e Pedro passando e um olha para o outro.
E naquela hora o Pedro viu como ele tinha pisado na bola e como Jesus tinha avisado para ele que isso ia acontecer. E a pior coisa do mundo, né, irmão? Quando a gente sabe que não devia fazer o negócio e faz. E o que Pedro estava fazendo era muito sério. Então ele chorou amargamente. Bom, a gente aqui vai comparar a ação, o que Pedro fez, com o que o Judas Iscariote fez. Depois que traiu Jesus, Judas, o que ele fez? Eu acho que ele pensou assim, eu vou ganhar as moedas de prata, e aí Jesus vai se livrar e vai ficar tudo bem, eu vou ficar com a grana e eu, uhul. Mas quando Judas viu que Jesus tinha sido condenado, aí ele foi tomado de remorso, o remorso atravessou Judas. E ele viu que ele pisou imediatamente na bola e que não tinha retorno. E diante dessa angústia aí que avassalou o ser dele, atravessou o ser dele, tomou conta do coração de Judas, o que ele fez? Ele foi lá e se suicidou. Então, o que talvez tenha faltado para Judas? É ter se arrependido amargamente e ter chorado, como Pedro, né? Que se arrependeu e que chorou amargamente. Então, as lágrimas de Pedro eram resultado de um profundo arrependimento de ter pecado contra o Filho de Deus. As lágrimas de Pedro, elas são iguais às lágrimas que restauram, que refazem os caminhos, que refazem processos, que aliviam a alma, que tira a gente daquele peso da existência. Sabe quando você chora para se acabar de chorar? Eu acho que você já deve ter passado por isso, né? Eu também. Então, as lágrimas de Pedro são aquelas lágrimas que são sementes. Por quê? Porque elas trazem em si o prenúncio da alegria, da vida que vai brotar. Não vai ficar naquele chororô. Vai ficar bem, tudo vai ficar bem, porque ali havia arrependimento. Essas lágrimas, as lágrimas do irmão Pedro, servem para mostrar para a gente a importância do arrependimento diante de Deus. A importância do desejo profundo de recomeçar. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. O apóstolo Pedro nos mostra que é possível nos arrepender diante de Deus e viver uma vida nova. Agora eu vou terminar aqui, deixando meu abraço diário de urso. Lembrando vocês no nosso que pra gente que sabe, né, que existem lágrimas de arrependimento e que essas lágrimas nos proporcionam o recomeçar, para nós é muito fácil, é muito possível abraçar o outro, acolher o outro, porque a gente sabe, né, pelo que a gente passou. Então é fácil acolher o outro, é fácil colocar no lugar do outro. Quero que você se lembre também do Salmo 25:12, que é o versículo deste ano, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz assim: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.